Olá, meu nome é Elisângelo Oliveira. Seja bem-vindo a este podcast. Uma só carne. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando lemos os versículos anteriores ao texto apresentado, percebemos que Deus criou o homem e percebeu que este tinha necessidade de ter alguém que fosse sua companheira. Deus então criou a mulher, com o objetivo de que esta fizesse companhia e fosse uma adjuntora do homem. E além disso, para que estes fossem instrumentos de Deus para fazer crescer e multiplicar a raça humana. No áudio de hoje, nós iremos apresentar o que significa uma só carne, a partir do exercício do matrimônio conforme o propósito de Deus. Em primeiro lugar, ser uma só carne significa entrega. O texto fala de complementaridade, ou seja, um completando o outro. Quando um casal de namorados decide se casar, é porque houve a percepção de que um precisa do outro e então decidiram se unir através do matrimônio. Um decide finalmente completar o outro, e isso deve ser recíproco, ou seja, essa atitude não deve ser apenas de uma parte, mas de ambas. O casamento é um convite para os dois crescerem juntos, e esse crescimento irá levá-los ao amadurecimento. O crescimento e o amadurecimento, no entanto, não acontecerão da noite para o dia, mas sim a partir da vivência de erros e acertos. Por isso, é indispensável a entrega de cada cônjuge a esse processo que, sem dúvida, se dará durante o restante de suas vidas. Um dos motivos pelos quais o casal chega ao processo de separação é a autossuficiência, coisa totalmente contrária ao processo de crescimento e amadurecimento que deve ocorrer no casamento. A autossuficiência dá ao indivíduo a falsa sensação de que não precisa do outro. Pensando dessa forma, deixa-se de existir a complementaridade decorrente da entrega de ambos. Em segundo lugar, ser uma só carne significa união. Isso implicará em algumas mudanças nas atitudes dos dois. Primeiro, na maneira de agir. Um não pode mais tomar decisões sem pensar no outro. Por mais simples que seja a decisão, deverá pensar no companheiro ou na companheira, pois faz parte diretamente da vida do outro, e qualquer decisão que exclua o cônjuge trará problemas mais cedo ou mais tarde. A segunda coisa que é necessário mudar é a maneira de pensar a vida. Os dois devem pensar sempre juntos sobre cada acontecimento ou conceito que deverão formar. Isso não deve anular a personalidade ou a maneira de ser de cada um, mas sim ajudá-los até mesmo a vencer alguns medos. Uma outra atitude que precisa ser mudada por meio da união é a maneira de sonhar. Agora não devem mais sonhar sozinhos. Isso não quer dizer que devem parar de sonhar. Pelo contrário, devem sonhar ainda mais alto. Afinal, agora não estão sozinhos, mas unidos um ao outro. Um deve ajudar o outro e juntos chegarem à realização de seus sonhos. Em terceiro lugar, ser uma só carne significa amar profundamente. Amar não é simplesmente dizer eu te amo sempre que o outro está zangado ou passando por algum problema. Amar é não exigir que o seu companheiro seja a pessoa perfeita para você, mas buscar diariamente ser uma pessoa melhor para ele. Amar é buscar sempre uma comunicação saudável entre vocês. É ser honesto com seu companheiro, estar sempre disposto a empreender juntos, encarar cada falha ou dificuldade como uma oportunidade para o crescimento mútuo. Amar não significa necessariamente encobrir os erros do outro, mas ajudá-lo a corrigi-los. Em quarto lugar,
Ser uma só carne significa dependência de Deus. Deus deve estar sempre no centro do casamento. A partir do momento que vocês não permitirem que Ele seja o centro, vocês estarão dando o primeiro passo para o fracasso desse relacionamento. Vocês fazem tanta coisa juntos, fazem refeições juntos, saem juntos, dormem juntos. Por isso também devem buscar a Deus juntos, através da oração e da meditação na palavra de Deus. Quando o casal tem o hábito de orar e meditar juntos na palavra de Deus, terá sem dúvida mais facilidade e abertura para o diálogo entre si. Quando os cônjuges oram juntos, terão mais facilidade de conversar com o outro. Quando os cônjuges leem a palavra de Deus juntos, terão mais facilidade de ouvir o outro. Isso é um exercício diário. Faça esse teste e verá o quanto o seu casamento irá melhorar. O matrimônio é um grande empreendimento e constitui-se num grande desafio. Nos dias em que nós vivemos, está cada vez mais difícil ter um casamento saudável. E um dos grandes problemas para as enfermidades no casamento é o fato de esquecerem que agora são uma só carne. Vocês precisam lembrar que não estão sós. Vocês escolheram alguém ao qual prometeram ser fiel até que a morte os separe, além de terem prometido que amariam um ao outro na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Como está o seu casamento? Será que esse não é o momento de parar um pouco para pensar em como está o seu relacionamento conjugal? Talvez vocês estejam vivos fisicamente, mas têm permitido a morte do amor, do afeto, do carinho, do companheirismo. Lembre-se, o propósito de Deus é a felicidade de vocês, e não a sensação de que estão presos e impedidos de serem felizes. É tempo de orar e se dedicar mais ao seu casamento. Não deixe para valorizar ou se preocupar com o seu casamento apenas quando ele já estiver em ruínas. É sempre mais fácil reparar os danos quando eles ainda estão pequenos do que quando já afetaram a estrutura da construção. Mas ainda que toda a estrutura do seu casamento já tenha sido afetada, não desista de buscar restaurá-lo. Porém, a única forma de conseguir isso é recorrer a Deus. Que o Senhor os abençoe e os ajude a crescerem juntos em todas as áreas da vida de vocês. Obrigado por ter ouvido este podcast. Espero que você compartilhe este conteúdo com outras pessoas e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um forte abraço e que Deus te abençoe.